Muito bom dia a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Amarildo Leivas. Estou aqui para trazer uma palavra ao nosso coração. E hoje o texto da palavra está em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Este fato, meus amados, acontece na cidade de Jericó, uma das cidades habitadas mais antigas do mundo, situada na grande planície do Vale do Jordão, perto do Mar Morto, e a 30 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Chamava-se a Cidade das Palmeiras, e no tempo de Cristo era a segunda cidade da Judéia. Jesus passou por Jericó em várias ocasiões. Ali curou o cego Bartimeu e também teve o encontro com Zaqueu, cuja vida nós vamos ver agora esse detalhe da sua conversão. Jesus ele estava viajando da Galileia para Jerusalém e demonstrando que a salvação é para todos. Jesus se aproximava de pecadores, de publicanos, nunca fazendo distinção de pessoas. Deu atenção a todos que cruzavam o seu caminho, parou, ouviu, curou e libertou a todos os que o procuravam. Jesus passa por Jericó e encontra um publicano chamado Zaqueu. Esse não era apenas um publicano, mas sim chefe dos publicanos, ou seja, o maioral dos publicanos. Como coletor de impostos para os romanos, Zaqueu tinha uma péssima reputação entre os judeus, já que o sistema fiscal dava margem a muitos abusos e a extorsão era uma prática frequente. O nome Zaqueu significa o justo, mas esse supervisor de coletores de impostos não fazia jus ao seu nome. Por certo, a comunidade judaica em Jericó não o considerava justo devido à sua má conduta. Mas a salvação está ao alcance de todos os que buscarem a Deus em tempo aceitável. Vejamos aqui alguns fatos que sucederam na conversão de Zaqueu. Em primeiro lugar, nós podemos perceber que a salvação está ao alcance daquele que procura Jesus. Zaqueu, ele anelava, ele desejava ver Jesus, queria conhecer esse homem diferente de todos os demais. Ele provavelmente ouviu relatos de que ele amava todas as pessoas, inclusive aos publicanos. Queria conhecer este homem, que ao invés de condenar, ensinava, curava e liberava o perdão para os pecadores e concedia liberdade aos cativos, conforme podemos ver em João capítulo 8,
Versículo 32: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Zaqueu, ele não poderia perder essa oportunidade agora que Jesus iria passar ali na sua cidade e bem perto da sua casa. Naquele dia, Zaqueu prometeu a si mesmo que não mediria esforços para poder ver Jesus passar. Poderíamos pensar que se tratava de uma mera curiosidade de Zaqueu, já que ouvira falar muitas coisas extraordinárias sobre Jesus e sobre o que ele era capaz de fazer. Mas também não podemos anular a possibilidade de existir uma grande sede no coração de Zaqueu, sede de ter uma vida diferente daquela que ele vivia. Ele era rico em posses materiais, mas espiritualmente era pobre, certamente desprezado, odiado por muitos e com poucos amigos. Zaqueu estava decidido, queria ver Jesus. A palavra de Deus declara que Deus é galardoador daqueles que o buscam, segundo Hebreus ali, capítulo 11, versículo 6, a parte B. E que todos os que vêm a Jesus, de modo nenhum serão lançados fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas só tem um detalhe: Zaqueu era pequeno demais para enfrentar a multidão, e além disso ninguém iria abrir alas para que um cobrador desleal pudesse passar. Ele correu na frente da multidão, e mesmo que talvez tenha sido alvo de risos e alguns comentários indesejáveis, não recuou, subiu em uma figueira brava. Conseguindo uma visão privilegiada, seu coração pulsava acelerado devido à corrida excessiva. De repente, para seu espanto, Jesus resolve parar exatamente debaixo daquela árvore. O Filho de Deus estava exatamente na rota da sua missão. Ele veio buscar salvar o que estava perdido. E ele mesmo disse em Lucas capítulo 5, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Em segundo lugar, nós podemos ver que a salvação está ao alcance daquele que o obedece. Quando Jesus chegou naquele lugar, diz a Bíblia que ele olhou para cima e deu uma ordem dirigida ao cobrador de impostos: Zaqueu, desça depressa. O olhar de Jesus para o pecador é um olhar que vê além do exterior. E ele percebeu que aquele era o momento de Zaqueu. O olhar de Jesus tem poder. Pedro, depois de negar Jesus por 3 vezes, foi alvo do olhar do Mestre. Este olhar foi um verdadeiro sermão que levou Pedro ao arrependimento verdadeiro. Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Da mesma forma, ele conhece profundamente todas as pessoas e sabe o que está no íntimo de cada uma. Se você correr para perto de Jesus, é certo que o olhar dele irá alcançá-lo. E quando isso acontecer, as mudanças serão notáveis. Zaqueu obedeceu a ordem de Jesus. A sua doce voz continua ecoando através dos evangelhos e falando com o pecador: desça depressa e saia do seu esconderijo, desça e abra mão de suas soluções arranjadas, com o intuito de obter algo no mundo espiritual sem, portanto, se comprometer. Desça depressa do seu sicômoro e venha para Jesus enquanto é tempo. Em terceiro lugar, nós podemos perceber que a salvação está ao alcance daquele que recebe Jesus. Quero ficar em sua casa hoje. Foi o apelo de Jesus. Naquele momento, Zaqueu pensou: será que eu estou ouvindo direito? Jesus na minha casa e eu nem avisei minha esposa para preparar um jantar melhor?
mas ele recebeu Jesus com alegria. Jesus deixou o seu lar de glória e veio armar a sua tenda entre nós. Também ainda não conseguimos entender direito a dimensão desse projeto divino. O seu nome, Emanuel, significa Deus conosco. Ele não veio apenas fazer uma visita, ele veio para morar conosco. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Na verdade, receber Jesus na nossa vida, em nossa casa, nosso coração, é algo grandioso demais para entendermos. Somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo. Em quarto e último, a salvação está ao alcance daquele que renuncia o pecado. A presença de Jesus na casa de Zaqueu provocou murmuração, crítica por parte dos fariseus. Os religiosos da época condenaram Jesus por ele estar na casa de alguém que não era honesto, mas sim pecador. Entretanto, o contato com Jesus iluminou o coração de Zaqueu e ele pôde, assim, perceber o tamanho do seu pecado. O maioral dos publicanos abriu seu coração e, segundo o texto, fez uma confissão acompanhada de uma mudança de atitude, declarando que iria restituir aquilo que não lhe pertencia. A decisão de Zaqueu revela que o seu encontro com Jesus foi verdadeiro e que lhe pronunciou uma mudança definitiva de coração e conduta. Existem muitas pessoas que se consideram cristãs, entretanto, seu caráter e conduta não são compatíveis com a fé que professam. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, afirma: se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe com esta palavra, que nós possamos entender esse plano tão maravilhoso de salvação. Deus veio buscar e salvar o pecador. Deus te ama, não importa o que você fez ou o que você faz, Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, um plano de salvação para te resgatar. Abra o teu coração nesse dia e receba Jesus como teu Salvador e Senhor. Oremos. Pai amado, estamos aqui na tua presença. Queremos te agradecer, Pai, por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, também ouvindo esta oração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos garantido vitória, meu Deus. Tem trazido salvação para nossa casa, para nossa família. Obrigado porque o Senhor continua salvando vidas, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão longe da casa do Pai, filhos pródigos que precisam voltar, porque ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta, a oportunidade de salvação, hoje é o dia de salvação. Abençoa aquele que está te recebendo como Salvador e Senhor. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Abençoa aqueles que estão passando por momentos difíceis. Pai, que eles possam entender que eles precisam se voltar ao Senhor de todo o coração. Porque nós sabemos que a maior vitória é estarmos com o Senhor para sempre. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém.